tarde, pessoal. Sejam mais uma vez todos bem-vindos ao CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Como vocês sabem, nosso objetivo é trazer um conteúdo voltado a negócios, gestão e empreendedorismo para a gente continuar apoiando, continuar ajudando os micro e pequenos empresários que vêm lutando em nosso país para conquistarem o sucesso. E a gente está aqui com esse objetivo de ajudar essas empresas, essas pessoas a alcançarem o sucesso. Hoje, mais uma vez, como de costume, estou aqui com pessoas sensacionais, pessoas feras, pessoas que abraçam as CNPJs, que vivem as CNPJs e fazem tudo aqui dentro acontecer. Mais uma vez, né, André? Seja bem-vindo ao CNPJ Cast. Fique à vontade, dá um oi para a galera aí. Oi, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Mais um bate-papo bacana aí com o pessoal. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Hoje nós vamos ter uma estreia no podcast. A Tamires já nos representou algumas vezes em algumas lives, em alguns eventos, algumas situações que a gente já passou, mas hoje é a sua primeira vez aqui, né, Tamires? Primeira vez, estou estreando. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza. E como figurinha carimbada, meu companheiro aí, o Dejan, fica à vontade, Dejan, dá um oi pra turma aí. Olá, gente, né? Muito obrigado aí para quem está nos acompanhando aí. Já quarto episódio agora? É o quarto. O quarto episódio do CNP Cast, né? Pra gente é um prazer, um orgulho muito grande poder, né, estar passando um pouquinho de conteúdo, de aprendizado que a gente teve, né, e compartilhar. Acho que isso que faz com que esse projeto seja tão gostoso de fazer, né? E sem enrolação, vamos para o que interessa mesmo. Hoje nós escolhemos, pessoal, um assunto, um tema que muitas pessoas têm nos procurado para a gente falar um pouco disso. Se vocês acompanharam os nossos últimos episódios, os 2 primeiros, nós contamos um pouco da história, de toda a transformação e evolução das CNPJs. E hoje a gente vai falar de um assunto bem voltado, bem parecido com esse, mas dentro da nossa gestão, aquilo que a gente fez, princípios que a gente utiliza para atendimento, mantras que a gente tem nas CNPJs, nossos diferenciais. Então, é trazendo vocês para dentro da nossa casa, para que vocês conheçam não só as pessoas, não só as CNPJs como empresa, mas que vocês também conheçam o que nós estamos fazendo, os princípios que a gente adota, nosso propósito e tudo que a gente vem evoluindo. Mas antes da gente entrar direto nesse ponto, é legal a gente trazer para vocês um comparativo que existe hoje no mercado atual quando a gente fala de contabilidade. E aí os meninos acompanham aí durante muitos anos, estão por dentro de toda essa transformação, essa evolução. O Dejan, como um dos pioneiros, na verdade nós somos a pioneira, né, Dejan, em Minas Gerais, como contabilidade digital, não somos? Sim, a gente é uma das primeiras, né? Não só dentro do estado de Minas Gerais, mas a nível nacional mesmo. A gente está entre os primeiros ali, né, a ter feito esse processo de migração para a contabilidade digital mesmo. Né? Então, a gente começou esse processo ali em 2015, meados de 2015, 2016, foi consolidar mesmo de 2018 para cá. Então, quando a gente começou era tudo mato, vamos dizer assim, né? A gente apanhou muito, né? Nossa Senhora, mas isso é bom que a gente aprendeu muito, então dá para a gente poder contribuir aí e ajudar, né? Não só as empresas que estão passando por essa transformação digital, porque acho que da forma que nós, que escritório de contabilidade, passamos, todas as empresas vão precisar de passar. Então, tudo que a gente passou, a gente acaba aprendendo com isso. E também até outros escritórios de contabilidade também, né? É um prazer muito grande a gente poder estar contribuindo com outros escritórios de contabilidade, né? Ajudando eles nessa transformação, que depois pode ser um assunto até para um próximo aí, legal. Né? Podcast. Mas acho que uma coisa interessante, acho que a gente talvez explicar para a galera que está acompanhando ali o mercado atual de contabilidade, né? E hoje, se a gente for fazer uma análise assim, até para a gente tentar ser mais breve, é como se o mercado de contabilidade dividisse em 3 formas de execução dos serviços contábeis. Então, hoje a gente tem a contabilidade tradicional, grande maioria dos escritórios, né? Somente os escritórios mais antigos e tal. Temos a contabilidade online, que são aquelas contabilidades estilo service, né? Que são
muitas das vezes com valor muito baixo, contabilidade aí de R$ 49,90, R$ 89,90, R$ O pessoal 79,90. confunde, né, online com digital. Confundem muito, por isso que eu acho que é interessante a gente explicar. E a digital, né, que eu brinco que é o melhor das duas, né? A gente utiliza o máximo da tecnologia igual a online, mas sem perder o relacionamento, sem perder estar próximo do cliente, sem perder o que a gente chama ali de humanização dentro do negócio. Então, a digital a gente busca, né, encontrar o equilíbrio no que ambas têm de melhores. Então, a gente busca o atendimento humanizado, estar próximo do cliente do que tem na contabilidade, né, tradicional, mas infelizmente ela não tem produtividade porque não tem tanta tecnologia, e por isso a gente busca, junto à contabilidade online, todas as tecnologias que eles usam, mas eles não têm esse mesmo relacionamento e atendimento. Então, quando a gente traz o atendimento humanizado, está mais próximo do cliente com a tecnologia, a gente, né, chega no que é a raiz ali da contabilidade digital, que é o nosso modelo de negócio hoje. A gente foca muito, né, nessa forma de executar os serviços de contabilidade. E é interessante que o mercado de contabilidade ele falou muito nos últimos anos de contabilidade digital e hoje já está adotando um outro nome, né, que é a contabilidade híbrida, né? Mas está bem linkado a isso que é a nossa forma de executar o nosso trabalho, que é a contabilidade digital. Você vê que é diferente hoje híbrido do digital? Não. Seria um quarto modelo ou não? Lógico que isso vai muito de opinião, né? Eu até incluiria mais um aí, que é o que o pessoal também, né, utiliza ali de contabilidade consultiva, e aí seria o tipo forma, né, como se fosse 5 formas de executar os serviços contábeis. Seria tradicional, digital, híbrido, online e consultivo. E aí, na minha opinião, eu acho que não faz sentido a gente pensar nessas 5 formas, porque quando a gente fala da contabilidade híbrida, ela já é a junção da tradicional com a digital, que é, na minha opinião, a mesma coisa da digital. Então, eu vejo que as duas elas se completam, né? Elas são juntas, eu vejo como a mesma coisa. E a contabilidade consultiva, na minha opinião, ela, de certa forma, não existe, porque eu acho que a contabilidade ela já é de pura essência consultiva. Sim. Né? Acaba que, como a grande maioria dos escritórios eles são tradicionais, eles acabam não tendo tecnologia o suficiente para fazer com que a contabilidade esteja em dia. Então, é uma contabilidade que, por essência, é consultiva, mas que sempre está atrasada. E não adianta nada você levar informação de 1 ano atrás, de 6 meses atrás, de, 2 anos atrás. Quase que de 15 dias atrás já não está valendo. Então. Sim, e agora, querendo ou não, a gente tem uma imagem também, e essa imagem, tanto no mercado, né, na cabeça dos empresários, como em alguns contadores, que vem ali, empresa de Simples Nacional não tem que fechar contabilidade, ou não precisa disso. Isso é loucura. Né? E isso é uma... Não sei se é uma falta de conhecimento muito grande, né? E isso acaba trazendo um prejuízo, assim, para o mercado como um todo, que a pessoa enxergar, né, os escritórios de contabilidade, os contadores, apenas como fazedores de guias e de folha de pagamento. E de apagar incêndio, né? Aconteceu um problema, liga despachante, né? Vira despachante. Liga pro contador. E aí, o que veio mesmo nessa transformação do mercado foi esse mindset do contador entender que ele deixou de ser um despachante, um gerador de guias e folhas de pagamento para ser realmente um empresário e ver que como empresa ele precisa de atender o cliente não só nessas obrigações, né, na parte, vamos dizer assim, no básico ali, que é DP fiscal contábil, muitas das vezes, igual nós falamos antes, nem contábil tem, era só DP fiscal e a parte de registros ali, né, para levar isso para um processo um pouco mais amplo. E aí, com esse processo amplo, não importa se é online, se é tradicional ou se é digital, ele vai conseguir ser consultivo. Legal. E é por isso que, na minha opinião, só existem essas 3 formas de executar os serviços contábeis: tradicional, digital e online. E é legal a gente falar sobre esse ponto, porque entender isso nos ajudou a mudar o nosso negócio, né? Porque a gente entendia ali que contabilidade é necessário, é extremamente importante e assim por diante. Mas quando a gente começou a ver que a contabilidade digital, né, a junção da tradicional com online, conseguia entregar para a gente proximidade com o cliente, um bom relacionamento, uma confiança ainda maior, né? Porque para confiar em um contador, né, para você ter um contador já é necessário confiança. E a contabilidade digital nos proporciona ainda mais confiança com os nossos clientes.
E isso acabou nos guiando a uma evolução que hoje a CNPJs em si não é uma empresa só de contabilidade, somos uma empresa de soluções empresariais. E dentro da visão de vocês, assim, vocês acham que, na verdade, antes de perguntar o que vocês acham, reafirmando de novo que a gente mais uma vez é pioneiro nisso, né? Nós até então não conhecemos tantas empresas que estão oferecendo essas situações como a gente faz, serviços e soluções para os empresários e para suas empresas. E na visão de vocês, vocês acham que isso vai se tornar cada vez mais comum? As pessoas vão começar a ofertar outros tipos de trabalho linkados aos que fazem? O que vocês pensam sobre isso? Show. Acho que isso é uma tendência do mercado como um todo, né? A gente está falando de contabilidade aqui. Então, contabilidade, a gente já passou por esse processo de transformação, mas uma coisa que a gente estava conversando é que todos os mercados, todos os nichos que não passaram por esse processo de transformação para o digital, certamente eles vão ter que passar A qualquer momento. ou então eles vão deixar de existir. Isso é um fato. Antigamente a gente falava isso, hoje em dia é fato, não precisa nem falar que todo mundo já sabe. Já está acontecendo, na Já verdade. está acontecendo, né? Então, os negócios que não são digitais hoje, eles deixam de existir. Então, contabilidade tradicional, de uma certa forma também, hoje é muito pouco e daqui a pouco vai deixar de existir. Então, acho que hoje a gente considera muito esse modelo e a gente vem validando isso daí. E a questão de novos serviços cada dia vai ficar, eu creio que a tendência é ficar mais comum, né? Hoje a gente, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui, a gente consegue agregar vários outros serviços dentro do nosso hub de soluções, né? Que hoje a gente não é só um escritório de contabilidade, na verdade a gente deixou de ser um escritório de contabilidade. Não, né? muito pelo contrário, né? A contabilidade hoje é a essência dos nossos outros serviços. Né? Por ela a gente consegue descobrir ali o que o cliente precisa, o que pode ser uma solução melhor para a empresa, se faz sentido ele contratar ou não esse serviço. E isso nos ajudou muito a criar toda essa proximidade, relacionamento e ter o cliente pertinho da gente, né? Não só em contabilidade, que a gente sabe que é um assunto chato para cliente, porque muitas vezes eles não dominam 100% as informações, acham que é igual pastel, né? Manda um pastel aí para mim. Manda um balanço aí para mim. Não é simples assim, né? Tem outras coisas envolvidas. E isso nos ajuda a mostrar para o cliente a importância e trazer esse tipo de situações, outros serviços, outras dinâmicas, outras dores da empresa para a gente ajudar ele a solucionar com outros serviços, mas por meio da contabilidade. Sim. Eu acho que os empresários hoje também eles têm amadurecido muito nessa questão, não só de digitalização, mas de mentalidade também, de organização, de gestão. Porque se a gente vai pegar, né, um tempo atrás aí, os empresários, hoje a gente fala com o empresário mais novo, de sistema, de plataforma, de ferramentas. É essencial, né? Essencial para um negócio. E aqueles empresários que não gostam de ferramenta, que não gostam de plataforma, de usar, de fazer gestão do negócio, esses empresários normalmente aqueles empresários que no modelo tradicional gostam muito do modelo tradicional de contabilidade, que ele é lá, chamava, bate na porta do computador e mas tem muita gente que não se adaptou à tecnologia. Isso, mas a tendência é que daqui para frente esses empresários também deixem de existir. Sim. Eles estão deixando de existir. E os profissionais mais novos, né, os empresários mais novos, estão chegando com uma mentalidade nova. E eu acho que isso é muito bom para o empreendedorismo em si. E para o nosso negócio, eu acho que é fundamental, porque faz total sentido aquilo que a gente já começou lá atrás. Esses empresários chegando com essa mentalidade nova. E é legal o ponto que o André colocou, ele falou sobre maturidade, né? Os empresários chegam mais maduros hoje, dentro dessa situação. E a gente vê como que maturidade não tem nada a ver com tempo, né? Não. Porque... Tem hora que a gente chega, cliente que está com, né, que tem empresários aqui novos, sei lá, 18, 19, 20 anos, que chega com a mentalidade de organização e de gestão, que a gente tem cliente aqui de 50 anos que não tem. Então isso é muito legal mesmo. E eu vejo que as CNPJs têm ajudado, né, com certeza tem ajudado muitos dos nossos clientes, mas a gente também tem ajudado nessa transformação no mercado. A gente ainda não está impactando tantas vidas diretamente quanto a gente gostaria. Na verdade, se você estiver assistindo esse podcast, compartilhe ele para nos ajudar a fazer isso.
que é o nosso objetivo, né? Ajudar os empresários, mudar essa mentalidade, trazer facilidade para o negócio deles, mas a gente já vem trazendo algumas coisas e os clientes mostram essa diferença, né? Eu até, dentro dessa situação, lembrei de quando a gente planejou essa conversa nossa, eu lembrei de um comentário que uma cliente fez há pouco tempo. Na verdade, ela até postou no Instagram, né? Acho que foi na segunda-feira. Foi semana. Eu não sei se vocês viram, acredito que nós todos vimos, mas para quem nos acompanha nas redes sociais, talvez vocês não viram, foi a Yasmin, da empresa Canoa Azul e VIP Brasil. Poxa, são duas marcas fantásticas, né? A gente, até suspeito para falar, a gente tem um carinho muito grande pelas meninas. Mas ela citou justamente isso na postagem que ela fez. Como que as CNPJs, o nosso time, o que a gente tem de propósito, ajuda a empresa a mudar essa visão de que contabilidade não é só manda uma nota e devolve uma guia. Pô, isso já passou aqui dentro das CNPJs há 5 anos. Né? Hoje envolve gestão, envolve análise, envolve conversa, envolve proximidade. E é isso que a gente quer continuar levando para os nossos clientes por meio desse hub de soluções que a gente tem. Mas é por isso que a tecnologia ajuda, né? Se hoje, assim, a CNPJ investe em tecnologia justamente para isso, para que tudo seja feito ali mais tecnológico e as pessoas tenham tempo para estar próximo do cliente, ouvir ele e ajudar. O caso dela, mais uma vez, é um exemplo disso, né? Porque ela é fora do estado, as empresas são daqui, de Minas, mas está longe da gente, porque são em Ouro Preto. Mas está próximo. Mas está quase dentro de casa, né? A gente tem relacionamento com ela frequentemente. E a gente vê o tanto que a nossa mudança de mindset, quando a gente efetivamente fez uma transição, né? Até bom para quem não escutou os outros podcasts lá, escutar o podcast. Escutou, vai lá, é 1 e 2. Acho que é 1 e o 2, né? Que conta a história da CNPJ e tal, e lá a gente fala da sucessão, de como que foi essa mudança e tal. Mas a gente ter não simplesmente mudado a forma de executar o serviço, mas ter mudado também o mindset de deixarmos de ser uma empresa de serviço simplesmente voltada para a execução, né? Para a gente efetivamente ser uma empresa voltada para a experiência do cliente. Acho que esse é o grande desafio ali. E ali a gente entendeu que para isso funcionar a gente deveria ter uma metodologia, né? E acho que a gente vai entrar dentro da metodologia um pouco mais para frente, mas até antes da metodologia, de a gente criar, né, o que é o método A Coisa, e nós vamos falar, mas antes disso a gente entendeu, né, que a gente precisaria de ter 3 pilares que a gente deveria focar para a gente conseguir fazer esse tipo de atendimento mais voltado para o cliente. Que é o nosso propósito, como o Túlio já falou ali, que é ajudar os clientes a alcançarem sucesso. Depois, pessoas, né? A gente precisaria de ter um time que comprava essa ideia, que entendia essa ideia. O Túlio até tem a fórmula o Túlio tem a fórmula do engajamento de uma pessoa. Primeiro ela tem que entender a ideia, né? Depois comprar a ideia, depois viver a ideia. Então é isso que a gente busca no desenvolvimento de pessoas aqui na CNPJ. Mas pessoas vamos ter que registrar, vamos ter que patentear isso daí, né? Ficou muito bom isso. Então pessoas é o nosso segundo pilar, porque aonde a gente quer chegar e a forma que a gente quer atender os nossos clientes, a gente não consegue fazer sozinho. Eu vejo muitas empresas ainda que não é uma empresa de contabilidade, é o contador fulano de tal. Então tudo é naquele contador fulano de tal. O cara tem 2, 3, 4 pessoas que conversam, que trabalham com ele, mas tudo é o contador fulano de tal. Gente, é impossível, é humanamente impossível uma pessoa conseguir fazer tudo que hoje envolve o mercado de contabilidade, né? Isso é importante a gente fazer um parênteses, porque a gente já escutou alguns questionamentos, né? Talvez até uma reclamação sobre isso. Mas isso não é desvalorizar as pessoas, muito pelo contrário, é valorizar ao extremo as pessoas. Sim. Porque a gente nesse sentido, a gente não quer que a pessoa tenha o Túlio, o Dejan, Tamires, o André, quem seja, como uma referência de todos. Mas para quem tem a gente como referência, então, poxa, a Tamires lá fazendo a gestão da célula de comércio que hoje ela faz essa gestão e estão lá com esses clientes. Os clientes de comércio veem ela como referência. Mas agora, se ela fizer o mesmo trabalho para todos os clientes das CNPJs, dificilmente todos vão conseguir ver ela como referência, porque ela não vai conseguir dar o mesmo tempo, a mesma atenção que ela consegue dar para os clientes de comércio hoje. Sim, e de certa forma, quem faz tudo não é bom em nada, gente. Uma coisa que a gente... Quem faz tudo não faz nada. Uma coisa que a gente vem fazendo na CNPJ, e cada vez nós estamos evoluindo mais nisso,
É a gente tomando decisões do que nós não devemos fazer e devemos passar para outra pessoa que faz muito melhor do que nós. A gente falou isso hoje no almoço, né? Falamos isso hoje. Como que é difícil decidir o que não fazer. Porque o que fazer a gente tem coisa demais. Isso. E aí quando a gente decide uma coisa que né, a gente não deve fazer e passa isso para alguém que faz de uma forma muito melhor do que a gente está levando para os nossos clientes excelência. Então, por isso que investir em pessoas, que é o segundo pilar, é tão importante. E o terceiro, igual a Tamires já colocou ali, que não só tecnologia, mas também é os processos. Porque tecnologia sem processo também definido, você só vai ter ferramentas ali que não vai te gerar... pode até te gerar velocidade na operação, mas que não vai ir além disso. Pode não funcionar. Justamente, que é o que eu falo muito, né, que é a grande diferença das contabilidades digitais para contabilidades online. A contabilidade online, ela investe em tecnologia para ela ter produtividade e produtividade por produtividade. Nós, além de investirmos em tecnologia, a gente também investe em inteligência de processos para, somando com pessoas e com proposta, a gente conseguir produtividade. Mas essa produtividade, a gente não quer ter produtividade por produtividade, a gente quer ter produtividade para a gente sobrar tempo. Porque o grande negócio da nossa empresa hoje é ter tempo para fazer relacionamento, para apresentar um cliente um resumo empresarial, para conseguir fazer com que a gente leve para o cliente um contato mais ativo. Está realmente mais próximo. Justamente isso, realmente está mais próximo. Eu acho que esse é o grande diferencial de mentalidade que a gente conseguiu implantar dentro da nossa metodologia, né, aqui das CNPJs, que faz com que a gente... faz com que nós chegamos, né, no estágio que a gente tem hoje e com a estrutura de ir para os próximos níveis que a gente tanto busca e tanto espera. E essa proximidade é uma dor maior, assim, né, dos clientes que entram aqui quando colocam qual é o nível da sua proximidade com a contabilidade. Todo mundo coloca baixo. Isso é a gente lá no time de crescimento que faz esse diagnóstico, né, quando o cliente vem. E também fazemos quando ele sai do nosso processo de integração, que é o onboard, a gente vê isso gritante. Então, o cara lá no início ele fala, a gente tem uma pergunta, né, no formulário de proposta, de 0 a 5, quanto você é próximo da sua contabilidade? Dificilmente a gente recebe um 4 e um 5. Sim. Quando a gente recebe, o nosso time comercial trata isso. Ele pergunta, poxa, você é próximo da sua contabilidade? Aí o cara fala, não, ele me manda guia, eu ligo pro meu contador, consigo falar direto com ele. E beleza, isso é uma proximidade muito boa mesmo, que nem todas as empresas têm, mas são pouquíssimos. Eu não trouxe o número, mas eu poderia arriscar aqui que mais de 80% vota em 0, 1 ou 2. Sim. E se for, eu sei que esse não é o objetivo do podcast aqui, sim. Mas se fosse para a gente dar um conselho para outros escritórios de contabilidade, porque o mercado é tão grande, tem espaço para todo mundo, os clientes são carentes. São. Eu acho que nem é os clientes, eu acho que é o ser humano. Pode falar para qualquer pessoa. Verdade. Qualquer negócio a gente pode trazer isso, né? E aí que é o que hoje a gente fala muito, né, nesse mundo dos negócios, que é a gente deixar de vender produto ou serviços para vender experiência. Sim. E é justamente isso que os clientes buscam. Então, quanto mais a gente conseguir organizar, para a gente ter um produto muito bom, no nosso caso um serviço muito bom ali, né, que é a parte do time de retenção ali, que trata toda a parte operacional, e fazer isso como uma experiência memorável para o cliente, isso efetivamente vai fazer com que a gente chegue à excelência. E é realmente qualquer negócio, porque se você for analisar, se for entrar numa loja, você quer comprar, sei lá, um sofá. Você vai numa loja... Você compra um sofá no casa mesmo. Eu tô olhando o sofá mesmo. Vai ter que fazer uma festa lá na casa nova lá para levar. Só para estrear. A casa não é nova não, é só o sofá. Mas o vendedor, da forma que ele te atende, você pode ir numa loja, o vendedor, o sofá mais barato, mas o atendimento é ruim. Você vai numa loja, o sofá super caro, mas o atendimento é excelente, você compra o sofá mais caro. E vice-versa também acontece, né? Pode acontecer, mas assim, eu quis falar que a né? pessoa está disposta a pagar mais caro E um pelo bom atendimento. Verdade. Pela proximidade, a pessoa está Tem ali, nem é pesquisas tanto que pelo falam produto. isso. Não é o tá produto, comprovado. é o atendimento mesmo da pessoa que faz a diferença. E o legal que você falando isso é que, trazendo para a nossa realidade, né, que é a CNPJs, a gente tem isso e ainda, por causa do uso da tecnologia, conseguimos ter um honorário ainda mais em conta do que sim. as contabilidades tradicionais, né? E isso é muito legal
contando até um caso rapidinho aqui, que quando a gente fez a virada, né, para contabilidade digital mesmo, lá em meados de 2018, a gente teve outros escritórios também na nossa região aqui que era horrorizado. E cara, pô, mas como que vocês... Todo mundo cobrando um salário mínimo, meio salário mínimo, vocês cobrando ali menos do que isso e tal. Mas olha aqui, minha margem de lucro tá muito boa. Eu consigo ter... A minha operação é automatizada o suficiente para mim conseguir... E ó, que eu ainda estou fazendo contabilidade. E você está cobrando um salário mínimo, fazendo fiscal, contábil e não... fiscal, folha e não fazendo contábil. E quando a gente cortou 13º? Que é isso? Nossa, foi... Os clientes assustaram. Você falou assim, vocês não vão fazer minha folha de 13º? Não, gente, não. Isso já está incluso no trabalho. Não é justo durante um ano. 13º salário para escritório de contabilidade não faz sentido. Né? Na minha opinião, não faz sentido. A gente é um prestador de serviço. A gente entra nisso, nós vamos apanhar de outros contadores, não é a ideia. A gente respeita quem pensa assim, tudo bem. E nós fizemos isso por muitos anos. A gente é uma empresa de 42 anos. A gente chegou à conclusão de excluir, né, extinguir, né, o 13º honorário em 2019. 19 ou 18? Acho que foi 19. Acho que 18 foi o último. 19. Aí 19 a gente falou que não ia ter mais. Aí no dezembro de 2019, acho que foi o primeiro ano que não tivemos o honorário complementar. Mas que a gente chegou à conclusão que não fazia sentido ter. Né? E é muito legal que quando a gente fala isso, o pessoal começa a entender, o cara tá tão envolvido ali, né, o cliente na contabilidade tradicional, que ele fala, mas gente, por que eu pago mais caro? Por que eu pago honorário complementar? Por que eu não tenho a contabilidade pronta? E, cara, porque a contabilidade, a grande maioria dos escritórios tradicionais, não tem esse tripé que a gente acabou de falar. Que é propósito, muitos deles estão ali para ganhar dinheiro, é um prestador de serviço que quer ter retorno, ok, não tem nada, não tem problema, mas não tem algo a mais. Não tem pessoas envolvidas a entregar um algo a mais, que no caso seria o propósito, não tem como ter pessoas, e não tem os processos e tecnologias suficientes para fazer com que isso aconteça. Né? E é muito legal que muita gente, quando tem, né, esse processo ali, não, então eu vou migrar, tá, mas é muito complexo, eu já estou lá no meu contador não sei quanto tempo tal. E muitas vezes não sabe que o processo é extremamente simples, né? Sim. Na verdade, é até um pouco triste isso, né? Porque algumas empresas, alguns empresários aceitam uma situação complicada, tudo isso que você colocou. Falta de relacionamento, não tá próximo, não ter contabilidade, receber as coisas atrasadas, enfim. E aí a gente poderia listar aqui várias coisas. Mas porque é muito próximo do contador, é muito amigo do contador e acaba levando isso muito, né, misturando essas situações e acaba dificultando o próprio processo de migração. Mas hoje um processo de migração de contabilidade, vamos falar por nós, quando um cliente se desliga da gente, em 10 dias a gente finaliza tudo, a gente entrega todos os documentos necessários, né, e o cliente nos cobra isso. Eu acho que eu não estou lá diretamente no processo, acho que a Tamires mais. Não aconteceu. Mas aconteceu alguma situação, ou a gente rescindiu com o cliente, ou o cliente rescindiu com a gente, no máximo 10 dias, tá? E até então não recebemos nenhuma reclamação de como os documentos vão, né? Até, felizmente, isso é legal a gente comentar. A gente nunca mandou documento de nenhum cliente em caixa atrapalhada ou saco de lixo igual a gente já recebeu. Isso aí, né? Nossa Senhora. Não, é triste. Eu acho que merecia fazer um podcast só de casos engraçados da CNPJ, de como que vem migração de empresas para cá. Né? Verdade. É documento em saco de lixo, é documento que o cara pegou o Simples Nacional, fez recuperação de crédito de todo o valor do faturamento do cara, zerou tudo de imposto. Né? Ou nem fez a contabilidade, porque a empresa do Simples não faz contabilidade. E aí você manda um e-mail para o contador. Mas isso é péssimo. Isso não é nem novidade, mas... não, a empresa do Simples não precisa fazer contabilidade. Isso foi péssimo. Como assim? Empresa enquadrada no fator R, sem poder estar no fator R. Nossa, não, pior é quando a empresa deveria estar no fator R e eles fazem no anexo 3. Direto, Não vou entrar nisso, não, senão vai ficar muito técnico o nosso bate-papo, não é o objetivo aqui. Assim, a gente, dentro dessa sequência, a gente falou do mercado, acho que legal demais a gente ter pontuado isso, porque pode levar muitas ideias para a galera empreendedora que não está no mercado de contabilidade, para os nossos clientes, para eles verem como que o mercado em si está mudando com a tecnologia e continuarem se transformando dentro do mercado de cada um deles.
Mas agora a gente, continuando aí, falando de alguns diferenciais das CNPJs, na visão de vocês, para a gente não falar de todos os serviços, a gente não vai ter o tempo de falar de todos detalhadamente, na visão de vocês, assim, quais são os serviços mais legais, que levam mais soluções, que acabam com uma dor maior dos clientes, além de contabilidade, porque a gente já falou de contabilidade. Mas dos outros 11 serviços que a gente tem, o que vocês acham que a gente arrebenta mesmo em ajudar o cliente e tirar esse problema da empresa dele? BPO. Isso daí. O primeiro. É unânime, né? Eu acho que esse é unânime, o BPO. Eu acho que o BPO é sensacional. Ele literalmente ajuda a empresa, além de ter as informações financeiras de uma forma rápida, né? Ele quer a visualização, está ali na mão dele. Ajuda o empresário a ter mais tempo. E tem a questão do ponto também, do ponto mais lá. Você não fala de todos. Não, desculpa. Só do BPO, então. O André fala do ponto mais. Mas essa situação que você colocou do BPO, né? BPO é um termo em inglês que é terceirização de processos. financeiro, né? O BPO em si é terceirização de processo. processos, igual contabilidade é. E aí o que a Secretaria está citando do financeiro, ele é de fato fenomenal. Ele para mim... Melhor porque hoje a dor de, sei lá, 90% dos pequenos empresários... É tempo. Não, é gestão, é organização financeira. Mas aqui ele não tem tempo para fazer. Eu falar isso E agora. aí ele não tem, porque a gente está falando aqui no começo, acho que o Dejan começou a falar aqui de tempo. Né? E aí tudo que a gente faz vai sobrar tempo. E aí os empresários hoje não têm um tempo, porque muitas vezes ele é o empresário. Então é tipo o contador tradicional, tudo é ele, né? Tudo é com ele. Ele tem que resolver tudo, Ele né? tem que resolver tudo. E ele não tem pessoa qualificada. Então, se ele não tem uma pessoa qualificada ali, fica tudo centralizado nele, ele não tem tempo. Então, ele não faz o financeiro, ele não faz a gestão do negócio dele. E, na verdade, o empresário, ele tem que preocupar com a gestão do negócio. Ele tem que preocupar ter essa visão diferente, mais administrativa, mais de gestão, do que propriamente estar ali na linha de frente, fazendo. Claro que para quem está começando é difícil. Então, se a gente está falando do cara que está começando agora, beleza. Mas, mesmo assim, ele tem que, não sei, tem que virar tempo para fazer essa parte de gestão, porque se ele não virar tempo para fazer isso, o negócio dele nunca vai crescer. E é justamente aí que entra o nosso hub de soluções, porque a gente entende como pequeno empresário, como ele tem que, como se diz, joga os problemas para cima, escolhe qual que vai pegar, né? De tanta situação que ele tem que resolver, onde que nós buscamos terceirizar algumas situações para ele poder focar no que realmente ele precisa focar, né? Que é o negócio dele. Então, terceiriza a emissão de nota, né? Terceiriza ali o financeiro, já terceiriza o contábil, já terceiriza a folha, já terceiriza o fiscal, que é o básico que todo mundo faz, né? Já terceiriza talvez gestão de ponto, já terceiriza o processo de recrutamento e seleção, já terceiriza... o Túlio falou para Tamiris não falar todo o hub, eu estou falando. Mas a ideia do hub de soluções é justamente falar assim, empresário, o foco, o propósito das CNPJs é te ajudar a alcançar o sucesso. E a gente entende que o empresário, para ele conseguir chegar no sucesso, ele tem que focar naquilo que é prioridade para ele. Então, você não é um dentista, negócio dele, é o que é o né? negócio dele, né? E não naquilo que é Eu ia falar a palavra secundário, mas não é que é secundário, é porque se a pessoa tem estrutura, tem condição de contratar um cara do financeiro, uma pessoa para o RH, uma pessoa para o negócio, beleza, ótimo. Mas a gente sabe que o micro pequeno empresário, principalmente que está ali construindo ali a empresa, né? Está no processo ali ainda de que a gente brinca ali de sobrevivência, né? Está focado em comprar, vender, entregar o produto ou serviço. Esse cara não tem condição de arcar com esses custos, né? Para ter uma pessoa lá para cada área. E aí ele terceirizando isso, ele consegue ter toda esse apoio, né? E se ele terceirizando tudo na CNPJ, ele tem esse apoio conectado, né? Integrado. Então é uma vantagem a mais para ele efetivamente focar no negócio dele e para os próximos níveis, né? Porque acho que esse é o grande negócio. É fazer com que os ciclos evoluem. Esse é a nossa jornada do cliente, né? Fazer com que ele consiga ajudar ele em todos os momentos que ele precisa para ele estar sempre como se fosse um videogame ali passando de fase. Isso. Vai passando de fase. E uma coisa que eu acho fenomenal que a gente criou, e todos nós somos responsáveis por isso, é o fato da gente não forçar a venda de nenhum serviço do Hub. Então, a gente não força a terceirização do financeiro, a gente não força a terceirização do RH, nenhum deles. Nem o certificado digital, que hoje a gente
compra o certificado, agenda, detalhe, manda todos os documentos para a certificadora e manda para o nosso cliente o link com horário para ele entrar. Se o cliente desejar fazer isso em outra empresa, com outro parceiro, tá tudo bem. A gente não força isso. Mas eu acho que é muito legal a gente não forçar isso, porque a gente pensa muito na empresa. A gente está com um processo de diagnóstico ali para conclusão de venda de uma terceirização do financeiro que não faz sentido nenhum para o cliente ele contratar, porque ele já tem uma pessoa no financeiro, então talvez ele precisa treinar a pessoa no financeiro para fazer o que ele precisa do que ele nos contratar. Então, se a gente vende esse serviço, a gente acaba deixando de fazer aquilo que a gente quer de fato fazer, que é ajudar e desenvolver e aprimorar. Então, isso também eu acho que é uma coisa sensacional dentro do nosso hub, das nossas ideias, dos nossos princípios que a gente está levando, de não forçar com que os clientes comprem N coisas, X coisas aqui dentro, só por vender. A gente quer levar a solução, como o Dejan colocou aí. E acho que se passa para acho que todo empresário, dono de negócio pensar, porque na verdade o cara quer vender, mas talvez o produto que ele vende não serve nem para ele, né? Então, por Fantástico exemplo, isso, você colocar isso, André. o serviço que eu ofereço tem que trazer algum resultado para o meu cliente. Sim. Então, se o cara é empresário, cria um serviço, cria uma solução, vende um produto que não vai resolver o problema de ninguém, se nem ele mesmo comprar o produto dele ou não resolver o problema dele, vai resolver o problema de ninguém. Então, eu não preciso forçar a venda. Se o meu produto é bom, ele vende por si só. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que nas suas palestras, né, que a gente fala, que você fala da CNPJ, de toda a história, você pergunta para os contadores que estão te ouvindo se eles têm a contabilidade fechada do escritório deles, não pergunta? Sim. Então, isso é essencial. Então, se tem... É melhor a gente nem comentar as respostas. Mas hoje, se as CNPJs não conseguissem ter as soluções que ela oferece, poxa, não fazia sentido nenhum. Então, se a gente tivesse, né, uma empresa que não tenha contabilidade organizada, não tivéssemos um bom financeiro, não tivesse usasse um sistema financeiro, se a gente não tivesse uma boa gestão de ponto, RH, não faria sentido a gente vender. Na verdade, todos os nossos MVP começam com a gente mesmo. Sim, vamos fazer o nosso como se fosse terceirizado, vamos errar com a gente, vamos aprender com a gente, depois a gente leva para os nossos parceiros imediatos, vamos dizer assim, né? Que alguns clientes se candidataram a nos ajudar no desenvolvimento de processo. Até aproveitando aí o pessoal que está nos escutando, se for algum cliente nosso que não participa disso e quiser participar, você está convidado também. Só levanta a mão para fazer testes em novos produtos do CNPJ. E é bem legal, porque essas pessoas envolvem nos nossos processos. Né? Não vou citar todos aqui, mas já deixando agradecimento por esses empresários e empresas que participam disso com a gente, para nos ajudar a criar produtos que de fato solucionem problemas da empresa e levem soluções ali reais para o dia a dia. E assim, eu acho que isso, né, se a gente for pegar de tudo que a gente construiu até hoje, o que me deixa mais feliz, o que me gera mais satisfação é ter construído uma cultura para as CNPJs que entrega esses valores que a gente acabou de colocar aqui. Né? Não só o propósito em ajudar o cliente, mas o como ajudar o cliente. Né? Eu não quero ajudar o cliente só vendendo mais coisa para ele e aumentando o custo dele. Né? E isso é o que mais me orgulha aqui na CNPJ hoje. Tem que fazer sentido. Eu já falo muito, não faz sentido, né? Só porque não escuta direto. Eu acho que vai fazer sentido isso. Você não fala muito não, mas que tem um monte de figurinha, tem. Eu sofro bullying aqui no escritório, como faz sentido. Mas e isso, para mim, é o ápice do que a gente construiu até hoje. É realmente ter uma cultura voltada para encontrar o equilíbrio dentro do método A Coisa, entregando para o cliente o que ele efetivamente precisa, com a melhor experiência possível. Top. Isso é legal. Isso é legal. Pô, e aí, se ele precisa de marketing, a gente tem. Se ele precisa de seguro, sei lá, de responsabilidade civil, a gente tem. Se ele precisa desenvolver um software, a gente tem. Se ele precisa de um arquiteto para mudar a fachada dele, a gente tem. Então, esse é a ideia do Hub de Soluções. É eu ser um porto seguro onde qualquer necessidade do meu cliente eu tenho para poder ajudar ele, que é o nosso propósito, mas sem ser aquela empresa que quer vender para esse cara tudo. Por quê? A gente só vai entregar para ele o que efetivamente ele precisa.
E essa consciência, ter isso como cultura, ter isso como base, né, de tudo que a gente construiu é o que efetivamente me deixa mais orgulhoso da CNPJ. Legal. Se todo empresário soubesse filtrar o que o cliente dele precisa para oferecer, talvez ele tirava metade dos produtos ou serviços que ele tem e colocava nós. É verdade. E legal isso. E é legal isso que o André falou, porque não é só de empresas igual a nossa, não. Steve Jobs, quando ele retomou a Apple, ele cancelou quase 16 produtos da Apple para focar em só 4, né? E dos 4 produtos que teve, ele dividiu em 2, né? São 2 produtos que é o Wire, né? São produtos para consumo normal, uso pessoal, e produtos para uso profissional. E aí ele trouxe ali, né, enxugou a grande maioria dos produtos para focar em efetivamente o que o cliente precisa. Sim. É muito legal a gente colocar esses pontos, porque a gente que vive as CNPJs, a gente vê como que o método A Coisa faz muito sentido para qualquer tipo de negócio. Né? Para quem ainda não conhece o método A Coisa, acho que vou deixar você falar mais sobre ele. Não, acho que eu já falo tanto. Vou colocar a camisa. Não, acho que é a busca de um equilíbrio em todas as etapas, né? Todos os processos da empresa. E eu acredito que a grande maioria, para mim não errar, falando que todas as empresas podem tirar proveito desse método, a grande maioria das empresas que entenderem que o método A Coisa é um projeto, é algo que pode transformar a sua empresa em tecnologia, organização, inovação, processo, pessoas, poxa vida, hoje a gente já aplica em algumas empresas poucas coisas, não tanto quanto a gente já aplicou nas CNPJs, a gente já vê resultados muito mais rápido do que na gente mesmo, né? E é muito legal a gente ver isso. Mas conta pra gente aí o acrônimo todo do método da coisa, pra ninguém correr o risco de errar. Não tô brincando. Todo mundo sabe. Sabe? Não, é legal, né? E eu gosto muito de falar do método da coisa, porque isso foi assim, foi uma construção, né, que foi ocorrendo de acordo com as nossas evoluções e com as nossas mudanças, né? Então, assim, ele surgiu logo depois que a gente entendeu o nosso propósito e entendeu o que a gente chama aqui de fórmula do crescimento, né? Que é o propósito, pessoas, processos, que é igual produtividade me gera tempo eu vou trabalhar na satisfação do cliente. E aí, para a gente construir, fazer com que isso funcione, a gente estabeleceu 5 passos de transformação, né? Que eu brinco que são os pilares do método A Coisa, né? E que hoje são os nossos princípios de liderança aqui na CNPJs. Sim. Que é empoderamento do time, foco em crescimento, construção de ativos, experiência do cliente e visão de longo prazo. Então, esses 5, a gente focou nesses passos, né? Organizando cada um deles, e no decorrer que a gente foi evoluindo, a gente foi encontrando ali, né? O que seria o método A Coisa. E aí a gente entendeu que para qualquer tipo de empresa funcionar bem, ela precisa entender a jornada do seu cliente. E quando a gente fala de jornada do cliente, a gente consegue ver a jornada de uma forma interna, que é o que o método A Coisa traz, Sim. E a forma externa, que é como o seu cliente enxerga. Legal. Então, falando do método A Coisa, que é a visão interna, a gente tem que entender que o nosso cliente, em qualquer negócio, ele passa por um processo de atração, seja o marketing digital, seja porque passou na porta da nossa loja e viu a vitrine, seja indicação do cliente, legal, não importa, ele passa por uma forma de atração. Depois esse cliente, ele precisa ser convertido. Então a conversão não é só a venda, né? A conversão é a venda mais a integração, se caso for um serviço, ou a venda mais a entrega, se caso for um produto. A venda, né, mais o que for ali, como, né, o pós-venda, vamos dizer ali. Se for estética, é a venda mais o resultado, o início ali, o que ela precisa. Eu te vendi aqui um trabalho de estética, mas você precisa fazer esses preparativos aqui antes de efetivamente chegar a executar o serviço. Então, a conversão é isso, é venda mais a integração ou a organização para estar apto a receber o produto ou serviço. Depois a parte operacional, que efetivamente é o serviço ou o produto entregue. Depois essa operação, ela tem que gerar informação. Porque não adianta você vender, vamos pegar um exemplo que é um pouco de contabilidade, de produtos, por exemplo. Eu tenho uma empresa de roupa
que ele tem o produto dele lá, então tem a operação dele que é a venda de roupa, e ele vendeu lá X calças. Mas qual que foi o modelo? Qual que foi os tamanhos que você mais vendeu? A cor. Qual que é o tipo de cliente? Qual que é a cor? Qual que foi o momento da época que você mais vendeu? Foi realmente no Dia dos Namorados? Foi no Natal? E isso, tendo essa informação, essa gestão de informação, que faz com que você consiga trabalhar não só na parte de gestão ali administrativa, mas principalmente para a satisfação do cliente. Que você começa a entender, tirando informação da sua operação, você começa a entender os hábitos do seu cliente. Sim. Entendendo os hábitos do seu cliente, você consegue trabalhar na satisfação. E, por último, você precisa de ter um processo administrativo para que toda a sua empresa funcione como engrenagens. Né? E isso é o acrônimo do método A Coisa. É a gente encontrar o equilíbrio nesses 6 pilares, que é atração, conversão, operação, informação, satisfação e administração. Que foi criado dentro das CNPJs, voltado para o escritório de contabilidade, mas que pode ser utilizado para qualquer negócio existente. Eu falei quase, ou seja, cravou em tudo. Mas é qualquer negócio precisa atrair, qualquer negócio precisa converter, qualquer negócio tem que ter operação, seja de uma entrega de produto ou seja de serviço. Toda empresa precisa gerar informação daquilo que ela faz e toda empresa precisa trabalhar na satisfação e ter um bom processo administrativo. Então, ele realmente encaixa em qualquer negócio. E o princípio do método A Coisa, que é a busca do equilíbrio, isso mostra pra gente o quanto que é importante estar tudo muito bem alinhado. Porque a gente já sofreu muito com isso. A gente focou primeiro na atração. Aí a gente gastou uma grana para refazer site, rede social, gastamos dinheiro para fazer isso. E a gente não vendia, porque não convertia, estamos só atraindo. Aí depois a gente pausou isso, parou de atrair as pessoas e começou só a vender. Aí vendia, mas não integrava ninguém. Aí então, poxa, e aí? Aí vinha um cliente que talvez não se adequava ao processo, não tinha um cliente que era o nosso perfil, então gerou ali um monte de situações. Depois a gente focou só na operação, e aí eu parei de atrair, parei de vender, parei de integrar, vou focar na operação. Então a operação conseguia se desenvolver, atender, produzir, mas não tinha novos clientes. E assim por diante, né? A gente viveu ponto a ponto do método A Coisa sem equilíbrio. E na hora que a gente chegou lá no final, a gente falou assim, poxa, a administração, dentro de muitas outras coisas que envolve, é buscar o equilíbrio disso tudo. Porque se tudo isso funciona, minha empresa atrai bem, vende bem, integra bem, faz uma boa operação, gera satisfação para o cliente e a gente consegue fazer uma administração adequada. Então, esse equilíbrio é muito legal da gente ver isso aplicado. E um ponto que o empresário deixa, ou que o negócio deixa abaixo de outros pontos postos que ela tem, porque às vezes ela tem um marketing, igual você falou, muito bom, tem um processo de integração muito bom, mas uma coisa que a administração dele for falha, que dele puxa o resultado das outras áreas tudo para baixo. Então, assim, é ruim, porque se o cara não tem administração boa, beleza, ele fecha cliente. Só que a inadimplência lá tá 20%, 30%. Não adianta. Puxando o resultado dele todo para baixo. Então, não adianta ele ganhar um tanto de cliente, coloca um tanto de cliente, você não recebe. E como diz o Túlio, nós passamos por tudo isso, né? A gente chegou nisso. Você deu um exemplo nosso de 23% de inadimplência, é a nossa empresa. 20%. A gente conversou disso na reunião uns anos atrás, você lembrou disso. Essa cabeça tá boa, hein, André? Mas legal, gente. Então a gente conseguiu trazer essa situação do método da coisa. Acho que seria legal a gente comentar aqui alguns casos, algumas situações que a gente viu isso sendo aplicado, né? O que vocês acham? Não, legal. Acho que quer puxar um aí? Como você... Eu vejo que a grande maioria dos nossos clientes que estão aceitando, né, essa transformação, estão passando por isso, eles já conseguem ver os resultados muito real, né? Resultado já de imediato. A gente teve um caso assim mais específico de uma empresa que a gente ajudou a desenvolver o processo de vendas. É uma empresa que oferece um serviço e aí tem um bom serviço, tem um bom relacionamento, mas não conseguia atrair, vender e integrar o cliente, né? Então não conseguia fazer a atração e a conversão. E a gente pegou exatamente aquilo que a gente aplicou nas CNPJs, na época ainda a JCD, e levou isso para dentro do cliente. Então foi, primeiro desenvolver lá uma apresentação da sua empresa, depois desenvolver um modelo padrão de proposta, porque isso
se você vai atrair muitas pessoas, você precisa ser ágil para apresentar a sua proposta. Né? Mostramos para o cliente que proposta não se envia, se apresenta, porque ali você sente se o cliente vai fechar, não vai e assim por diante. E ainda ajudamos ele a criar um funil de vendas, onde ele conseguia ver ali onde que inicia o processo de venda dele, o que ele precisa fazer e onde que ele finaliza, automaticamente dando início ao processo de integração. Então isso hoje é assim que é o nosso processo e a gente conseguiu aplicar isso no cliente, que não existia nada, né? Era, como o Dejan brincou aí antes, na empresa do cliente era mato mesmo, não tinha nada. A gente ajudou ele a fazer todo esse desenvolvimento. Hoje ele usa os mesmos sistemas que a gente usa, as mesmas ferramentas, as formas de usar as ferramentas muito próximas que a gente usa, com um negócio totalmente diferente que o nosso, tanto que ele é nosso cliente. Não? E isso demonstra quanto que o método da coisa encaixa em qualquer negócio. E é legal que você falou, você deu um exemplo ali da etapa ali de funil de vendas e tal, mas em todos esses pilares, eles têm um mundo de situações internas, né? Seja lá na operação, todos os processos de como gerar uma folha de pagamento, como gerar uma guia fiscal, como fechar um balanço, como, né, fazer a integração ali do financeiro com a contabilidade, né, passando por, né, pela experiência do cliente que está dentro do time que está nessa etapa de retenção também, né? Então, assim, depois, assim, acho que se a gente fazer um podcast para cada uma dos pilares do método da coisa, a gente tem informação e assunto. Mas, assim, o que eu acho que é interessante a gente passar também, né, e você deu esse exemplo aí que é super legal, se o André e a Thaís também tiver, é legal, mas é a gente entender que, como eu falei um pouco antes, que essa jornada que desenvolveu o método da coisa é uma jornada interna. O cliente, ele não enxerga isso. Né? O cliente, ele tem uma visão diferente da empresa. Ele não consegue enxergar a atração separada da venda, separada da entregação, que gera conversão, separada da operação, separada da informação, separada... Não, ele entende aquilo que a gente entrega para ele. E pensar como que a jornada consegue desenvolver nessas duas visões, tanto a visão interna, que é o método da coisa, que é a visão do nosso cliente, que é a nossa visão aqui, quanto a visão do cliente, que a gente tem os 3 pilares do cliente que a gente busca, né, entregar para ele dentro da jornada dele, isso é sensacional. Porque não adianta a gente achar que as coisas vão funcionar só a gente entendendo o nosso lado da moeda. Né? Se a gente efetivamente preocupa com o nosso cliente e quer ajudar ele, a gente tem que entender o lado da moeda dele e fazer com que as coisas se conectam. Eu acho que isso é sensacional dentro do que a gente construiu na CNPJ. É a gente pegar ali, criar um método, dentro desse método entender que isso constrói a jornada do cliente e entender dentro dessa jornada do cliente a gente tem 2 visões. A nossa visão, que é o que faz com que a gente tendencie os nossos processos, os nossos documentos internos, né, a nossa forma de gerir ali as informações, e também a visão do cliente. O que o cliente espera em cada uma dessas etapas. Né? E isso é sensacional. Acho que isso é o maior diferencial das CNPJs, na minha opinião, realmente é esse. A jornada do cliente, quando a gente entendeu isso, mudou, como se a gente tivesse aberto os olhos, né? A gente saiu de uma escuridão para ir para uma situação que começamos a entender mesmo o que a gente precisa fazer. E o cliente passar por essa jornada, hoje a gente apresenta a jornada para o cliente. Né? Quando ele vê isso em vários momentos. Né? Mas que eu tenho certeza absoluta que ele vê isso, além das conversas que a gente vai tendo, que vai falando da jornada com ele. A gente fala disso no processo de venda, depois a gente apresenta isso no início do processo de integração e no final do processo de integração. Fala, olha, você vai passar por tudo isso. Depois nós já passamos por isso, ou então, para chegarmos ali, X empresa, X cliente, nós precisamos disso. Então vamos fazer, estamos aqui para te ajudar, nós vamos colocar essa mão na massa juntos, e aí quando o cliente vai chegando e vai vendo essas etapas concluídas, vai parecendo aquelas corridas de obstáculo, né? Quanto maior o obstáculo você vai vencendo, mais empolgado você fica, mais confiança você ganha. E a gente tem desenvolvido isso dentro da jornada. Então isso mudou assim, totalmente a nossa forma de relacionar com o cliente, a forma de atuar, a forma de desenvolver os passos que a gente queria. Porque como nosso objetivo é levar sucesso,
a gente queria já entregar isso uma semana depois. O cara abriu a empresa, então, você já quer saber o que você precisa. Aí a gente já dizia assim, um monte de coisa em cima do cara. Isso é importante para alinhamento de expectativa, né? Porque 100%. senão o cara entra com expectativa, cria na cabeça dele, não, eu vou, a partir de hoje, CNPJ está comigo e tudo, eles têm os serviços legais e tudo, só que a expectativa dele é diferente do que a gente está. Então, a jornada, para o cliente entender a jornada é importante. Exatamente. Na verdade, a jornada, a gente criou isso justamente para alinhar a expectativa. Porque quando a gente fazia, né, uma avaliação do cliente e via que o cliente estava insatisfeito, 90% das vezes, talvez até mais, eu não tenho esses números assim na cabeça aqui atualizado, não era que era por causa de um erro, ou de uma coisa que a gente não fez, ou de uma coisa que a gente não cumpriu, né? Mas por causa de uma expectativa que talvez ele criou tão alta e que era uma coisa que só vai acontecer dentro de um no médio ou longo prazo. Ou nem deveria acontecer. Ou para acontecer, ele precisaria de organizar alguma coisa interna na empresa dele. Somente antes da gente ter o hub. Antes da gente ter o hub, por exemplo, o próprio terceirização do financeiro, igual a Tamires falou, a gente virava para o cliente, nós vamos te entregar aqui organização, eficiência e seu propósito, que são os 3 pilares ali da jornada na visão do cliente. Só que como eu entrego organização para ele se ele não tem nem o financeiro dele organizado? Como que você vai ser eficiente se você não é organizado? Como é que você vai ser eficiente se você não é organizado? Aí o propósito dele vou chutar um aqui, ser a empresa que atende X clientes. E sem organização, sem eficiência, você nunca vai conseguir chegar lá. E aí é aí que a gente vive, isso não é uma insatisfação de fato, isso é uma expectativa não alinhada. E por isso que isso, na minha opinião, é o que muda o jogo do negócio, é ter e criar ali o que a gente chama, né, o que a gente fala de plano de ação, né? Sim. Que aí o cliente, aqui é onde você está, aqui é o que eu posso fazer para te ajudar e aqui é onde a gente vai chegar. Vamos trabalhar com isso. E envolver o cliente dentro desse processo E que é sensacional. De evolução. Esse ponto que você colocou do plano de ação, porque a gente, até pouco tempo atrás, poucos meses mesmo atrás, a gente entendia que o plano de ação tinha que ser nosso, né? A gente fazia um plano de ação, abraçava ele e acompanhava o cliente, para ver se ele estava fazendo ou não. E aí a gente entendeu que não pode ser assim, tem que ser junto. E aí hoje a gente entrega o plano de ação para o cliente e fala com ele, é isso mesmo que está alinhado? É isso mesmo que você quer? Então vamos colocar aqui metas juntos da gente ir evoluindo? Então, antes a gente tinha um período, por exemplo, de integração de 90 dias. Agora a gente tem um período de integração que passa-se por 45, 60 dias. Então, isso muda totalmente o nosso relacionamento com o cliente e o alinhamento de expectativa. Não precisa brigar não, gente, calma. Sim. Eu fico até emocionado assim, né, não chora. De até sem palavras assim, vou pedir uma aguinha ali para você. De tanto que eu sou um admirador disso que a gente está construindo, né? Porque eu acredito que a construção não vai finalizar aí. A gente vai estar sempre evoluindo e trazendo, né, mais situações, mas eu como CEO talvez chover no molhado, ou talvez até o pessoal pode até achar que é um pouco de hipocrisia, né? Mas é sensacional o que a gente faz. E é muito gostoso ver de onde a gente saiu, né? A gente é um escritório de 42 anos, de certa estrutura, quantidade de clientes, mas fazer tudo isso que a gente fez, na velocidade que a gente tem feito, com as possibilidades que a gente teve, porque a gente sabe que dentro de todas as condições do mundo, nós não temos todas ainda. Então a gente temos lutado muito e temos conquistado assim, bons resultados. Mas acho que o melhor de tudo é a gente conseguir entregar o que é nosso propósito, né? Que é sucesso para os clientes. Então quando o cara fala com a gente que nós estamos chegando ali ou a gente já chegou e ele está sentindo isso, porque a gente não quer que só o cliente fale. Então, para os nossos clientes, por exemplo, que respondem às nossas NPS, que participam dessas situações, que nos ajudam a evoluir, poxa, isso é fundamental para a gente, porque nos ajuda muito. Mas quando você fala, poxa, é legal esse processo, foi bom isso, foi bom. Isso para a gente é entender que nós estamos no caminho certo, para te levar para o sucesso. É isso aí. Então, show de bola. Acho que a gente conseguiu falar dos 3 pilares que a gente queria hoje, nesse mais um, né, CNPJ Cast.
Nós falamos do mercado, falamos do nosso hub, diferenciais da CNPJ e tudo que nos moldou, nos levou a fazer isso, que foi o método da coisa. Queria agradecer vocês aí mais uma vez pela disponibilidade de tempo, ajuste de agenda. Hoje, para a gente gravar foi um pouco corrido, né? A gente tinha alguns outros compromissos para a gente fazer. Então, obrigado aí pelas adequações. Obrigado também ao Felipe aí, né? Flexibilizar aí tudo para a gente, ajudar a gente. Felipe é o cara atrás das câmeras. Não, a gente já tem que fazer um compromisso com ele, né? Atingir um número X de episódio e ele participar, né? Pô, já vamos fazer isso agora. Quantos episódios? Quer escolher aí, Felipe? Não. Tem que ser no mínimo 100. Não, eu acho que pode ser 10. Acho que pode ser 10. Vamos colocar 10? Vocês concordam com 10? Então, o 10º episódio do CNPJ Cast vai ser marketing. E o Felipe vai participar com a gente. Vai ser a primeira Felipe, vez você o Felipe tem 5, na frente das você tem 5 podcasts para treinar outra pessoa para ficar aí. Que eu acho que é o mais difícil. Mas show de bola, gente. Então, agradeço aí o pessoal que nos acompanhou até aqui. Deixa a mensagem que vocês quiserem deixar para a gente já caminhar para o nosso fechamento e encerramento aí de mais um CNPJ Cast. Show para os empresários, né? Os donos de negócio que está nos acompanhando aí, contador. Acho que se for escolher um escritório de contabilidade, escolha um que te faça subir, caminhar e te puxe para cima. Acho que todo empresário tem que caminhar ou ter, né, parceria com quem puxa para cima. Verdade. Então, se você for escolher um fornecedor, escolha um que vai te puxar para cima. Se for escolher um parceiro de negócio que vai te puxar para cima. Então, a CNPJ está aí para isso e Hub Soluções, a gente, né, tá aí, tem um método da coisa, a gente tem bastante coisa que a gente desenvolve e ajuda bastante o empresário. Então, a maioria dos nossos clientes já foram ajudados com o uso das nossas soluções. Então, é isso. A mensagem que eu deixo procure parcerias que te puxem para cima, que te façam subir. Show de bola. Muito obrigado, viu, André, mais uma vez. André falou tudo, né, gente? Depois do André fica mais difícil. Fica, nossa senhora, que isso. Não, mas eu queria agradecer aí, né, o pessoal que vai nos ouvir, né, o podcast que a gente teve hoje, mas também falar que a gente está à disposição sempre para ajudar não só o empresário, mas qualquer outro tipo de contador, contabilidade, queira conversar, porque todo mundo precisa de ajuda, e o seu Djalma até falou, acho que foi ontem com a gente tem que se unir, a classe contábil tem que se unir, não é um ringue um contra o outro, pelo contrário, é todo mundo junto, então é isso aí, tamo junto. Obrigado também, viu, Tamires? Não, isso aí, e tanto Tamires quanto André tem total razão, e quero agradecer mesmo, né, por mais uma oportunidade de estar aqui, nesse projeto tão legal do CNPJ Cast, e se tiverem qualquer dúvida, quiserem vir aqui na CNPJs conhecer e tal, a gente está sempre de portas abertas. E usar isso para encerrar. Viu como a gente se conecta? Pra gente vai ser um prazer, uma honra, né? Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês. Agradecer também todo mundo que tem nos acompanhado, tem nos ajudado a compartilhar nossos podcasts, nossos conteúdos. Vocês são muito especiais para a gente, pode ter certeza que a gente acompanha tudo isso. Então, aguardem aí os próximos episódios, nas próximas semanas. E se tiverem sugestão de pessoas que podem participar com a gente, assuntos que vocês querem ouvir a gente falando aqui, fiquem à vontade em nos encaminhar, que a gente vai ficar muito feliz com isso. Então, um forte abraço para vocês e até semana que vem.